Vamos ainda continuar colocando as questões, tá? Vocês vão ver que as nossas aulas vão ter muitas perguntas. E essas perguntas são para serem pensadas e não necessariamente respondidas. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque se você consegue chegar a uma resposta final, você encerrou, você terminou. E hoje, o nosso caminhar de conhecimento e a da própria ciência é de entender que o saber ele é sempre construído. Então, é a frase do Sócrates, né? Só sei que nada sei. Né? Ao contrário de que muitos colocam nas provas de filosofia, o só sei que nada sei como se coubesse em todo lugar e tá tudo bem, não é bem assim, porque o só sei que nada sei eu preciso me reconhecer ignorante para ter o começo de uma escuta aprendente. Se eu sei demais daquele assunto, se eu vou falar sobre o Palmeiras não ter mundial com como já foi colocado aqui, e eu não sei nada, e eu sei tudo desse assunto, ou acho que sei, eu não vou aprender nada. Agora, se eu reconheço que o que eu sei me faz, eu falei isso no início da nossa aula, o que eu sei me faz apenas menos ignorante, tá? Me faz menos ignorante, um pouquinho menos ignorante naquele assunto, porque a gente sempre tem algo a aprender. Então, as minhas perguntas vão ser para gerar em vocês questionamentos, porque os questionamentos que vão levar vocês a pensarem na prática e conseguirem fazer algum tipo de intervenção nessa prática de vocês, né? Pensar quem é, por que é, para que é, quando é. Então são as perguntas que eu sempre vou ter: o que, quando, por que, para quem está por trás disso, o que é isso. Tudo isso que eu estou falando, questionar é olhar o mundo com mais crítica, é analisar as coisas, é olhar para tudo e para todos e analisar, é ver além do que se olha. O que é ver além do que se olha? É conseguir enxergar a interpretação daqueles significantes. Olha, a pessoa me disse isso, mas o que ela quis dizer com isso? Ou o que ela queria ao me dizer isso? O que eu quero ao dizer isso? E às vezes a gente fala coisas sem dizer o que é, né? A gente fala uma coisa querendo dizer outra. Por quê? Então tem que se questionar, tem que analisar. Então eu quero que vocês vejam nossas aulas a partir de questões. Então todas as aulas eu vou colocar questões. E hoje as questões principais serão essas. Quem é o ser humano? Quem é o ser humano? Como o ser humano é formado? Como que a gente virou humano? Como que a gente deixou de ser? Ah, professor, aí eu acho que esse aí, o senhor começou já levantando dúvida muito grande, porque se eu sou ateu, aí a pessoa vai falar, eu vim da ciência e tal, agora se eu sou católico, evangélico, eu vim de Deus e tal. Mas aí, tipo assim, como que é o ser humano? Essa resposta eu sei. O ser humano foi um ser criado para errar, para acertar e para decidir o seu caminho, entendeu? A gente tem nossas próprias escolhas, somos livres para isso. E a gente, variadas pessoas, né? A gente tem variadas opções pra gente ser o que a gente quiser, pra escolher o que a gente quer e tudo mais, né? É isso. Uhum, sim. Tá. Transcendeu. Quem é que falou? Transcendeu? Meu Deus do Guilherme. céu, refletiu aí. Vamos. Filosofia tá começando a bater, hein? Mas é isso. Tem Toda que, hora. Fisolofou. tem que filosofar. Eu quero fazer de vocês filósofos. E para serem filósofos, vocês precisam filosofar. E aí, no final da aula, alguém falou assim: eu quero ter essa autoestima do senhor, né? O Taylor falou, acho que foi você que falou, não foi, Taylor? E aí, tem um ditado judeu que diz que o discípulo supera o mestre. Então, eu quero que vocês sejam melhores do que eu, tenham mais autoestima do que eu tenho e ainda consigam filosofar mais do que eu filosofo. Eu Ok? queria, Aí eu queria ter complicou. só autoestima só pra chegar nas meninas, porque, tipo, a Pô. gente sabe, a gente já tem um não garantido, né? Mas a gente tem que ir em busca do sim. A gente tem que barganhar o sim. Vai ganhar o sim. Sim. E o sim às vezes custa caro, tá? O sim às vezes custa muito caro.
Por isso que é preciso pagar o preço. Vamos lá, pessoal. Quem é o ser humano? Para vocês, quem é o ser humano? E aí o Taylor marcou bem, né? Se for, dependendo da onde que eu fui formado, da onde que eu fui criado, eu vou ter uma resposta diferente para essas questões. Eu vou ter uma resposta diferente para a questão maior que é a vida. Por isso que a ética, e eu falei isso também hoje já, ela passa pelo coletivo e pelo individual. Essa ideia de liberdade, né? Ah, eu sou livre, eu escolho isso, eu escolho aquilo. Tá, você é livre para escolher isso ou aquilo. E você é livre para não escolher? Você é livre, de fato, para escolher uma outra coisa fora do que está colocado para você? Então, será que a Hum, liberdade existe? Então, pensar o que é o ser humano é encontrar esse confronto entre quem fala e da onde fala. Então, cada um vai ter uma resposta diferente. E não significa, e aí entra as nossas relações humanas, não significa que o outro humano que responde a essas questões de uma forma diferente que eu, ele deva ser colocado de uma ordem inferior ou ainda de que eu tenha que convencer ele a pensar como eu penso. Então, professor, pode falar. desculpe aí, professor. Não, não tem problema, Eu, pode eu falar acho sempre. Eu acho que sim, existe o fato da pessoa ser livre para escolher, mas aí existe o fato das pessoas não aceitarem. Tipo, um exemplo aqui, o fato de uma pessoa ser gay. Ela tem a livre escolha e decisão dela ser gay, e tem o outro lado que é o fato das pessoas não aceitarem. Tipo, pra mim, isso, cara, é tipo inútil. A pessoa decidiu, é problema dela, depois vai ver com Deus, né? Eu, né? Entendeu, professor? Aí é a decisão da pessoa, ela tomou, tá, respeito e tal. Mas eu não vou ficar chamando a pessoa, gayzinho e tal. Ela escolheu, mas e tem o fato das outras pessoas serem criadas de outro jeito. Aí pergunta, quem é aquele outro? Sou uma pessoa muito arrogante e tal, que não sabe escutar e que não aceita a opinião dos outros e nem o fato da pessoa ser livre para escolher. Agora o outro ali, a pessoa não, a pessoa tá vivendo e ela tem o direito sim de escolher. Sim. É isso. Professor, Pode falar, Gabriela. temos uma essência pronta ou uma essência construída, né? A pergunta. O que que você acha? Então, por enquanto, não vamos falar do que eu acho. Vamos pensar sobre isso, né? Tá. E aí eu vou trazer os autores para falar sobre isso. Que esse ser humano, né? Como que esse ser humano é formado, ou seja, como que ele enxerga a vida e como que ele fala essa vida. Será que nós aprendemos do outro só o idioma? A gente também não aprende a maneira de sentir, a maneira de olhar, a maneira de interpretar. Então, assim, o ser humano como algo formado ou como algo já dado. A gente já nasce pronto? Será que a gente nasceu com dom? Né? As pessoas falam, nossa, eu nasci com dom da música, eu nasci com dom da escrita. Peraí, será que a gente nasce com dom mesmo? Ou esse dom ele é construído? Essa essência ela é construída? Ela vem pronta de fábrica? Né? Nós temos aqui dentro alguma coisa que faz a gente ser humano que vem de fábrica. Eu acho, eu acho que muitas das coisas da nossa essência são construídas, porque a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Tipo, vai amadurecendo. É Enfim, porque, vai. pra falar a verdade, o que eu acho é que as pessoas, elas, é o fato do jeito que elas são, como é que fala? Do jeito que a mãe ensinam. Como é que fala? O nascimento da Educação. criança, Educação. a educação, o crescimento da pessoa, da criança, é o que torna ela diferente, as coisas. Tipo, Guilherme, desculpa usar você, mas é que, tipo, eu acho o Guilherme ele é um cara muito franzino, sabe? Porque ele é muito quietinho ali e tal, ele é muito ajeitadinho. E fica muito no quietinho dele, a mãe dele cuida dele direitinho. Agora ele não é que nem eu, assim, que vai pro terrão jogar bola descalço, assim, com o pé todo furado, assim. É porque eu fui criado desse jeito, sabe, professor? Do jeito diferente dele. Então, tipo, a forma dele olhar uma coisa é diferente, sim, vai ser diferente da minha muitas vezes, e muitas vezes não, né? Aí depende, pra mim, depende do como foi o crescimento da pessoa, né? Aí, tipo, e não, essa coisa de dom de música não existe. As pessoas falam isso, mas é porque geralmente a família dela tem um monte de cantor, um monte de música, e nasce com aquela trem cantora na cabeça. Você também comigo, é pra ser um cantor também já, né, quase. É o crescimento da criança. Sim. Então, e aí? Eu já nasci sabendo o que sei? Ou algumas coisas eu aprendo, outras vêm de natureza? Será que existe alguma coisa que vem de fábrica, né? Você compra um produto lá que vem uma descrição no produto, que você vai lá no mercado, você olha o rótulo, ó, descrição do que é o produto. Será que o produto ser humano tem alguma coisa que vem de fábrica?
tá na nossa essência pronta, construída? E essa pergunta, gente, ela não é uma pergunta nova. É uma pergunta que desde a Grécia Antiga, quando se inventou a razão, né, que a invenção da razão é grega, essa razão que a gente usa, essa ideia, inclusive, para ver bem e mal, né, esse modo de enxergar a vida, ele foi construído pelos gregos, e esses gregos antigos já pensavam nesse assunto. Por que eles pensavam nesse assunto? Para dar conta do que é o conteúdo da nossa aula, ética. Para dar conta e pensar, opa, peraí, tem gente que nasceu para maldade. E se eu penso isso, que tem gente que nasceu com a essência da maldade, eu posso acreditar que eu que nasci com a essência da bondade. E o que vai ser construído a partir desse tipo de interpretação da natureza? Esse tipo de interpretação das relações sociais. E aí, parte para o último ponto aqui, que é: nossos comportamentos nos definem. Você é o que você faz. Você é definido por tudo que você pratica, pelo que você faz. Será que nós só somos o que nós fazemos? O nosso comportamento é o que somos? Então, essas questões devem, né, como coloquei, devem gerar aí dúvidas. E provavelmente eu estou falando tudo isso, apareceu um monte de ideias aí na cabeça de vocês. E tomara que apareceu. Se não apareceu, eu não tá fluindo. Tipo, professor, na Vai, minha Dema. apareceu porque, tipo, se nosso comportamento nos define, depende da pessoa, porque. Nossa, vai ter um carro aqui de som aqui, foi mal, professor. Calma, deixa eu passar. Tá, passou. Aí, ahn, tipo, tem pessoas ruins que, aí do jeito que você vê a pessoa lá, você vê um cara lá, sei lá, todo com a calçona lá de um palhação, com a camiseta lá meio diferente e tal. O comportamento dele se vai definir, assim. Eu acho que não. Eu acho que não, por causa do meu jeito. O meu comportamento, pra você ver, eu sou um cara assim muito extrovertido. Eu falo mesmo as coisas que é pra eu falar. Eu vou escutar na hora de eu escutar. Eu vou tentar aprender, eu vou ser do meu jeito mesmo. E meu comportamento não me define. Se uma hora errar, eu vou tentar consertar de novo, sabe? Porque, tipo, tem uma colega minha que eu briguei com ela, até hoje nunca pedi desculpa pra ela. Mas depois que eu ver ela de novo, eu vou pedir desculpa pra ela. Todos os celulares, smartphones, computadores, máquinas, né, em geral, têm um sistema operacional, ou seja, como que eles operam, como que eles funcionam. E a nossa forma de funcionar, a gente aprendeu, como vocês colocaram, a gente foi até mesmo adestrado. Tem coisas que nós fazemos que foi adestramento. Nos adestraram desde criança a fazer desse jeito, a comer desse jeito, a sentar desse jeito. Então, isso que muitas vezes chega a nós como uma ideia de educação é adestramento para um comportamento. E eu estou colocando tudo isso para vocês para a gente entender que o sistema de funcionamento nosso ele foi construído ao longo dos séculos. Nós somos sujeitos históricos. Nós somos sujeitos históricos. Ou seja, se eu tivesse nascido em um outro momento da história, em um outro lugar geográfico, eu pensaria diferente, eu viveria diferente, talvez até falaria uma língua diferente da que eu falo. Então, nós somos sujeitos históricos. E essa nossa, eu digo para os meus alunos quando a gente começa as aulas de ética, é o seguinte: para você se situar e saber qual que é a base do seu funcionamento, você tem que entender que nós somos greco-romanos, judaico-cristãos. Nossa, o que é isso, professor? Que nós temos berço na Grécia, em Roma, e no judaísmo cristão, na ideia da moral, né, que vai além da religião, que também afeta o nosso comportamento, a nossa forma de fazer sociedade. Então, em primeiro lugar, e eu já saio feliz se vocês aprenderam isso na aula hoje, é se darem conta que a ética, o comportamento, é uma relação com o seu momento histórico, com a sua cultura. Tem uma palavra aí que abrange isso e é problemática, nós vamos falar sobre ela, mas a sua cultura, ou seja, o seu modo de fazer a vida, ele não é seu. Você aderiu a ele devido... A gente aprendeu o que nos ensinaram, né, professor? Exatamente, devido a uma condição de adestramento ao seu momento. Você foi adestrado para viver nessa vida. E ainda, vou dizer mais, estamos sendo adestrados, né? Essa aula também é uma forma de adestrar a gente, para a gente aprender que... Opa, lembra que eu falei disso também no início da aula?
Opa, tem um jogo acontecendo ali. Eu quero ganhar esse jogo. Esse jogo chama vida e essa vida é competitiva. Como que eu vou ganhar esse jogo? Aprendendo todas as regras. Aprendendo como que as coisas funcionam. E para entender que essas regras, esse funcionamento é a invenção desse momento. Existiram outras invenções. Pode falar, Taylor? É tipo, na verdade, todo dia é um dia da gente aprender alguma coisa. Então, não importa a idade, a gente sempre vai aprender, porque a educação é uma coisa infinita, a ética é tudo infinito. Porque, tipo, hoje eu posso, hoje eu fui bem, hoje eu sei das coisas e tal, mas amanhã pode vir uma pessoa e me ensinar uma coisa muito valiosa, que eu posso carregar pra minha vida toda. Então, a gente tem que dar bem atenção à vida toda, tem que aprender mesmo, tem que curtir a vida e tem que, tipo, não adianta a gente, tá falando aqui umas palavras bonitinhas e tal, mas ele chega ali na rua, começa a xingar os outros lá de pau no cu, sei lá o que, tal, os É, cachorro imundo. Não adianta nada, eu tenho que pegar e viver e levar, né, pra vida toda. sim, sim. É isso que você está falando. O que você pensa está coerente com o seu comportamento. Né? As pessoas vão te reconhecer por aquilo que. Não pelo aquilo que está passando dentro da sua mente, mas pelo aquilo que você transformou em ação. Por aquilo que você levou para a prática. Né? E aí, pessoal, como eu estou falando, a nossa invenção de sociedade, ela se dá exatamente como uma sociedade greco-romana judaico-cristã. E aí, esse aqui, que eu coloquei o busto dele e aí a frase dele para vocês, é a grande referência grega da nossa forma de pensar. Se a gente fosse assim, brincar com um software de funcionamento, vou dizer para vocês que ele seria como se ele fosse o Steve Jobs para a Apple, né? Como se fosse da primeira ideia da programação, do funcionamento. Pensando aí a gente enquanto uma máquina funcionando por essas ideias. E essas ideias de Platão, elas influenciaram, por isso que a gente vai estudar bastante Platão, Sócrates, Aristóteles, nós vamos falar desses filósofos não para ficar lá com um apego ao passado. Não, não é sobre isso. É sobre dar conta de que eles contribuem diretamente para o nosso modo de funcionar agora. Então, por quê? Eles participaram dessa programação. E aí eu trago a frase dele, que é a seguinte: uma vida não questionada não merece ser vivida. E aí eu pergunto, você concorda com isso? Você, e nem precisa responder necessariamente, é só para vocês pensarem. Você concorda que só vale a pena viver se a gente pensa sobre a vida que a gente tem? Só vale a pena, a gente só merece a vida se a gente sabe pensar sobre ela, se eu sei dar conta dela, se eu sei explicar ela, se eu sei falar sobre ela? Então, a frase do Platão aí, uma vida não questionada não merece ser vivida. Para que vocês pensem, será que realmente é isso? Será que a gente precisa pensar sobre a vida, sobre os nossos comportamentos? E essa outra frase, uma vida não basta ser, uma vida não basta ser vivida, ela precisa ser sonhada. Que é a frase do Mário Quintana, né, o Esse poeta. aí é eu. Hã? Esse cara aí é eu sonho demais pra você. Você tá doido? Eu imaginei tanta coisa na minha vida aqui no futuro, que eu fico imaginando tudo sobre o futuro. E professor, eu queria saber, queria dar um comentário sobre a outra frase lá, que é uma vida, Não questionada. é uma vida não negociada. Eu queria dizer que, tipo, a gente tem que questionar, assim, algumas pessoas, porque todo mundo, na verdade, tem que ser questionado para aprender e melhorar. Uhum. Sim. A gente tem que ser questionado, mas é interessante também que a gente dê conta de se questionar, né? Quem se questiona antes dos outros te questionar, aprende, né? Então se você não se questiona, você acaba deixando que o outro questione o seu comportamento. Né? Imagine aí. Tipo, professor, usando assim o seu meio que de negócio, tipo, o senhor, a pessoa às vezes pode achar que ela é inteligente e tudo, sei lá, tem um bom comportamento e tal, mas e uma pessoa pode chegar nela e falar assim, uai, você só estuda demais, como é que é só fica dentro de casa estudando, você não vai viver a vida não, fazer outras coisas e tal. Ela tem que ser questionada assim, porque ela pode estar assim, ela pode ser boa para estudar, mas e talvez não. Quem garante que esse tipo de vida, né, sair ou não sair, é a forma de vida que deve ser vivida. Então, onde que Tem, eu quero chegar? Porque às vezes o seu modelo de viver não serve para o outro.
A vida é uma obra de arte única. Essa frase é do Nietzsche, né? Que a vida é como uma obra de arte. E aí cada um inventa ela da sua maneira. Então não significa que a sua maneira de inventar a vida deva ser colocado como padrão para todos. Ou será que a sua vida realmente foi inventada por você? Foi sonhada por você? Ou você sonha o que a sociedade sonhou para você? Onde que eu quero chegar? Será que você só não se comporta a partir da expectativa da sociedade sobre você? Então, Eu posso dar um exemplo, professor. dá um exemplo. Tipo, Por exemplo, você vai sonhar. eu sei. Tipo, eu queria dar um exemplo, desculpa aí, professor. É porque o Ah, professor toda hora. eu achei que você pediu um exemplo. Tá, vai. Desculpa, é Deu o que exemplo. toda hora a gente fica com vergonha aí, professor. Mas é porque, tipo, é que, tipo, você sabe, um emprego que a pessoa acha, que a criança acha, né? É, tipo, ser jogador de futebol. Às vezes ela acha que é a melhor coisa do mundo, que ela acha que ela sonhou, mas na verdade é a humanidade que tá meio que obrigando ela a fazer isso, porque é uma tensão imensa sobre o futebol, você sabe, né, professor? Sim, sim. Aí a criança nasce achando que, entendeu? É esse o exemplo mesmo. É, a vida, esse sonho é seu ou esse sonho foi sonhado para você? Sonharam ele antes para você ou esse sonho realmente é seu? Você já se deu conta do que você quer da vida? E esse querer que você está querendo da vida, o que você deseja, o que você sonha, é seu mesmo? Ou ele não está sendo programado por uma outra coisa, por uma outra pessoa, por outras ideias, por alguma instituição, né? Então, pensar, como eu disse, não é só pensar a vida, mas é ter uma vida que foi planejada. E foi planejada por você. Isso é a liberdade. A liberdade é se dar conta que, por mais que a sua vida saia fora do que você programou, que em vários momentos você tem que rever as rotas, mas essas rotas foram vistas e revistas por você. Isso é o sonho, né? O sonho é rever as suas rotas de vida e pensar e fazer algo para trazer para a prática. Mais uma vez, olha a flexão que eu falei que é da ética e da moral. Sempre vai na teoria para a prática. Penso, faço. Por isso, e aí vamos partindo para a ideia de definir, né? Quem somos longe daquilo que está posto, inventado pelos outros, né? Isso que eu estava falando agora, dos sonhos. Você consegue, aonde você consegue ver desses sonhos? Você consegue ver além, né? E aí, o ser humano, nessa perspectiva, né, como alguém que vê além, né? A gente faz, e aí a ideia da essência, a gente vai falar sobre isso, né? A gente faz uma vida não só da produção e da reprodução, como faz a vaquinha, como faz outros animais, como fazem as abelhas. Nós inventamos a vida diferente dos outros bichos. Então, será que o ser humano só é um bicho que consegue ver além? E por isso que ele consegue ver os outros, né? Ele consegue ver o outro, ele consegue dar um lugar, ele consegue dar um significado. Então, será que somos apenas animais que conseguem ver além? E aí que começa a gerar essas questões, né? Desse ver além. Eu estou conseguindo ver além do meu comportamento para identificar o que no meu comportamento é uma expectativa social e outra. Eu vou conseguir, identificando esse jogo, né, de atender às expectativas sociais para ter um bom lugar, eu vou conseguir achar o meu bom lugar, né, o bom emprego que vocês falaram hoje. Sempre ter um bom emprego pra gente ser bem visto, ninguém fala bem mal de nós, né, na verdade. Sim. E é isso, olha. Eu só quero ter um emprego pra mim ter minha independência financeira, eu tô nem com os outros. É, é por aí, né? Você vai dar conta desse outro. Ah, o que o outro acha de mim? Ou não, né? Eu vou viver cinicamente. A gente vai falar sobre os cínicos, que é não importar nada pelo que os outros pensam. As duas maneiras te levam para o desequilíbrio. Aí já volto ao pai da ética, que nós vamos falar bastante dele, o Aristóteles. O que é demais passa, o que é de menos falta. Então é preciso encontrar o meio termo. Se achar demais é problema. Não se achar nada é problema também. Então a medida é a ética. Por isso que a ética é representada com aquela balança de Libra, né? O seu peso de lá, seu peso de cá.
é uma vida do olhar budista, né? Os budistas, os orientais, principalmente, se orientam muito nisso. Falar, eu sempre estou no caminho do meio, nem de mais e nem de menos. O que é de mais passa e o que é de menos falta. É ser equilibrado. E a gente dá conta aí desse ser equilibrado, que o equilibrado para uma época não é o equilibrado para a época de hoje. Né? Por exemplo, os cultos religiosos ao deus Baco na Grécia Antiga. Era um deus e era um culto. E o culto deles era beber, embriagar, dançar, gritar. Isso hoje não seria entendido, né? Seria, opa, peraí, isso é o contrário. Então, Se chama reunião de família hoje em dia. Ué, me chama pra essa família. Parece que tá interessante a festa lá. É, então, e se você tivesse nascido em uma outra época? Além da roupa que você usaria, que provavelmente seria diferente, será que as suas ideias também não seriam diferentes? E Eu aí? acho que isso ia ser assim, ver professor, nossa, essa aqui é uma boa questão, porque na nossa época, a gente aqui é de maioria 2005, então na nossa época o quê? É TV Globinho, é YouTube, é TikTok, essas coisas e tal. Mais pra trás era, a gente ia ter contato com as pessoas, a gente ia sair mais, né, se comunicar mais, a gente ia ter a gente, Não. professor, hoje em dia a gente usa uma roupa diferente, a pessoa acha ruim já. Olha, isso que você está fazendo é um saudosismo de uma. Inclusive, é um raciocínio falso, tá? Não significa que a época anterior era melhor. Não existe isso. Só, não a gente, isso chama. A gente tem um estudo na área das humanidades para falar sobre isso. Chama-se anacronismo. O que é anacronismo? É você julgar um tempo pelo outro. É você julgar uma época pela outra e você fazer um julgamento moral. Melhor, pior, bom, ruim. Em história, quando a gente olha para. Não existe melhor ou pior, existe aquele momento e esse momento. Entendeu? Então, e outra, é uma ilusão você achar que as pessoas conviviam mais antigamente, né? Ou, por exemplo, eu, quando na minha adolescência, quando eu tinha idade de vocês, eu já gostava de comunicar. Não tinha internet, né? Eu fui ter internet no final da minha adolescência. Os primeiros cursos que eu fiz de internet nem era do Windows, pra vocês terem ideia. Era uma época que chamava MS-DOS. A internet Nossa, era tudo programação. E o que eu quero dar conta aqui para vocês entenderem? Que eu tinha outras coisas que me tiravam do convívio social. Eu assistia televisão, eu escutava música, eu saía do convívio social por outras maneiras. Não é porque agora tem internet. Não é porque na época da TV Globinho as crianças que foram formadas pela TV Globinho já não convivem. Não, não é sobre isso. Até porque, por exemplo, na minha infância, como eu falei, eu escrevia cartas. Eu ia no correio todos os dias, eu ia no correio. Eu levava carta, colocava e chegava carta para mim. Eu mandava carta para gente do Brasil inteiro. A gente tinha umas revistinhas na escola que eu estudava e a gente trocava endereço e a gente tinha amigo. Aí mandava foto, tudo por correio. Hoje você faz. Aí quando chegou o e-mail, né? Tipo, nossa, você faz. Agora você consegue fazer contato no mesmo instante. E aí? Será que de fato a gente está menos conectado hoje ou mais conectado? E será que realmente é a fórmula, né, a sociedade, como estou colocando, é do externo para o particular? Ou tem uma responsabilidade bem individual com a forma que você quer inventar a vida e as suas relações? Né? eu acho que assim, a comunicação ela sempre pode ser boa e também pode ser ruim, porque agora com o surgimento da internet, as pessoas sim podem ver coisas ruins e coisas boas, então depende muito de você, da sua responsabilidade, como o senhor disse. Sim. Eu vou além, Taylor. Também depende das suas possibilidades. Tem gente que não teve a oportunidade de pensar sobre essas questões que nós estamos falando agora. Por que elas não tiveram oportunidade? Porque não foram provocadas. Então, é entender que o comportamento também é um privilégio. Nem todo mundo, né, talvez, né, nem todo mundo que é antiético por escolha. Ele talvez, ela talvez, não teve a oportunidade de ser questionado. Lembra aquela ideia de a gente precisa se questionar? E esse ser questionado vai depender de cada momento, né?
Por isso que eu coloquei aí, essas são as transformações das roupas de mulheres na Europa, né? As roupas na Europa do ano de Ô, 1900. professor, elas usavam era tipo um tem lá de negócio, na roupa delas ficar mais largona assim, de jeito, elas usavam tipo um ferro, um cinto, alguma coisa assim. Sim, sim. Era uma base, uma haste, né? De, às vezes, ferro, às vezes madeira, para ficar nessa estrutura. E mostrar um corpo, um quadril mais largo, né? Tem, tem essa aí. Então, eu coloquei o exemplo da moda, mas para vocês entenderem que na ética, a moda ela só é um dos vários exemplos. Né? Esses exemplos poderiam passar não só de usar ou não chapéu, mas também sobre como que nós enxergamos o outro ser humano, como que a gente faz essa relação com o outro ser humano, o que a gente dá valor para o outro ser humano e como que a gente faz, como o que eu falei, a grande questão chamada vida. Olha, e aqui a gente vai partir para fazer então a conceituação. O que é conceituar? É dizer o que é. Eu não quero que vocês encerrem a ideia, tá? É para deixar em aberto mesmo. Tipo assim, é responder entendendo que essa é apenas uma resposta do que é ética. Né? O que é ética? Se alguém te perguntar o que é ética, né? Você vai, ética é fazer certo e errado? Ética é... Não. O que é ética? O que é o conceito? Porque depois que é inclusive um dos objetivos do nosso curso, é diferenciar ética de moral. Então, o que é a ética e o que é a moral? Elas são as mesmas coisas? Em alguns momentos elas podem ser separadas e outros não? Então, o que vocês pensam aí? O que vocês acham? Ética e moral é a mesma coisa? Professor, eu tenho uma dúvida. Moral, você fala assim, é moral ou moral? Ah, não, calma aí. Não, tipo assim, o cara fala assim, eu tenho moral aqui, entendeu? Eu tenho Aham. moral aqui, mas aí tem a outra moral, sabe? De ser uma pessoa educada e tal. Qual a Aham. moral que é? Então, vamos falar sobre isso. Exatamente, existem vários sentidos de moral, né? É moral na moral? Na moral? Ou é um moral de, opa, fez o que a norma pediu, né? Fez o que pediu a regra. E que vocês, quando fala ética, o que vem à mente de vocês? Vai lá, fala aí pra mim. Para mim, ética é a capacidade e possibilidade de uma pessoa de compreender a outra e entender suas ideias e colocar em prática, não de uma forma errada, mas sim da forma que ela acha certa e não tá nem para a opinião dos outros, mas sim aprender a escutar a outra, né? Isso que é a ética para mim. O que mais, gente? Vamos lá. Patrick, o que é ética pra você? Eu acho que Gabriele, esse argumento, Guilherme, o que é? Acho que a ética é o, nossa, pra eu mim, até sem argumento. Peraí, já vamos escutar um por vez. Guilherme primeiro. Fiquei até sem argumento com essa aí do Taylor, fiquei até. Fala aí, a hora que fala ética, o que vem na sua cabeça, Guilherme? ética é pra mim. Entendi. É porque era a vez do Guilherme, eu tava aqui me intrometendo. Pode ir, Gabriele, pode ir. Pra mim é tipo assim, complicado, não. Enfim, é meio que um. Ética é um. Tipo um padrão, meio que estabelecido assim na sociedade. Sei lá. Tipo, isso pra mim que você citou aí, Gabriel, pra mim, tipo, essa coisa assim de, sei lá, de falar bem, de ser uma pessoa educada e tal, isso pra mim eu acho que é educação, acho que isso, sei lá, não seria ética, porque são várias palavras, tem sentido diferente, a gente só precisa compreender a palavra e compreender o que tá em jogo, né, aqui no nosso negócio. Porque isso de ser comportado e falar bem, a gente na sociedade, a gente mesmo fala, a gente fala, ó, aquele cara é um cara educado, mas e ética eu acho que seria outra coisa, seria uma coisa bem mais aprofundada que educação. Seria o que então? Rapaz, eu não consigo, porque, tipo, eu tenho um É o pouco valor que a conhecimento sobre pessoa ética. tem. Ética, eu acho que é o Tipo, é um valor que a valor pessoa que se tem, dá isso. pela pessoa. É Isso, tipo uma falou coisa tudo meio que agora. estabelecida. Então, Isso, assim. isso. Entendeu? Eu acho que isso não é diferente. Vamos ver se é ou não diferente, né, Taylor? É, eu posso dizer que muitas vezes é a mesma coisa, né? Ética e educação pode ser a mesma coisa. E lembrando também que eu falei para vocês que educação pode ser um adestramento, né? A gente foi conduzido, ensinado, condicionado para fazer e pensar dessa forma.
né? E o cálculo sempre foi muito. A coisa sempre se deu muito na base da chantagem, né? A gente aprende desde criança. Se fizer isso, a mamãe vai ficar triste. Então É verdade, a gente foi adestrado pela mãe. a gente é adestrado por amor, inclusive. Aí a gente passa a se comportar para querer o quê? Em troca de quê? De cuidado, de amor. A gente é obrigado a agir da maneira que a sociedade quer, né? E muitos, principalmente quem nos educa, não se dá conta disso. Que você está passando para a criança um sistema de funcionamento. E se dar conta do que nós estamos falando não quer dizer que você vai ser rebelde. Muito pelo contrário. É entender que existe uma invenção de sociedade, existe um comportamento, e essa invenção agora, você que tem consciência dela, deve aprender a viver e viver bem. Volta de novo para aquela brincadeira de vocês, para ter o bom lugar, né? Para o bom lugar. Vamos lá. Então vamos à frase do Mário Sérgio Cortella, respondendo o que é ética a partir do que ele vê, pensa, estuda. Ele é filósofo, é um filósofo brasileiro, não sei se vocês já viram, tem vários vídeos dele no YouTube. Eu vou colocar o vídeo dele em que ele responde isso lá na nossa sala de aula. O Mário Sérgio Cortella, ele é um filósofo que dá aula na PUC de São Paulo, salvo engano. E ele também tem, se vocês jogarem lá no YouTube, vocês vão ver várias participações dele em programas de TV e tal. E ele é muito bom, né, no que ele faz, no que ele fala, e um dos materiais de estudo do filósofo é a ética. E aí essa resposta ele deu no programa do Jô, perguntando para ele o que é ética. E ele responde isso: olha, ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder 3 grandes questões da vida: quero, devo, posso. Sendo que nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo o que você pode e o que você deve. Olha só. Então você tem paz de espírito, você tem tranquilidade quando querer, dever e poder são possíveis. Quando você O cara é um poeta. quando você quer e não pode, você tem angústia, você tem sofrimento. Quando você pode, mas não deve, você também tem sofrimento. Então, a paz de espírito, aí na visão do Mário Sérgio Cortella, que seria aí você encontrar o comportamento ideal, é o encontro do querer, do dever e do poder. E aí, a gente vai entender que o querer, ele pode estar aqui na ordem da ética, mas o dever, ele é moral. O dever é aquilo que os outros te põem como requisito para estar no lugar. Por exemplo, se vocês não cumprirem a moral do nosso curso, se vocês não cumprirem as regras, vocês vão ser desligados. E aí é simples. Ou seja, você só vai fazer parte se você cumpre o seu dever. E assim está posto em qualquer grupo social. Se você não cumpre a moral daquele grupo, a moral vigente, ou seja, as normas daquele grupo, o dever que aquele grupo te põe, você não faz parte. Então, fazer parte de um grupo, fazer parte de uma empresa, por exemplo, a empresa, vai lá, a Coca-Cola contratou você para trabalhar lá na Coca-Cola na parte administrativa. Vocês vão trabalhar lá, vai contratar todos vocês para trabalhar lá na parte administrativa da Coca-Cola. Chegando lá, você vai ser apresentado ao código de ética da empresa. Qual que é o quê? As normas ali dentro. O que pode, o que deve. E lá não existe querer. Você só pode querer o que está posto naquelas normas. E a regra é simples, como eu disse, a chantagem está aí colocada. Ou é assim, ou rua. Então, o dever, que é esse encontro, né? Ele vai ter que, muitas vezes, tirar o querer. Tem dia que você não vai realmente querer trabalhar, você quer ficar deitado, você quer dormir. Mas existe um dever maior com a sua construção, existe um dever maior com a sua... Olha a palavra que eu vou usar e eu vou repetir ela sempre. Já usei ela hoje, vou repetir ela sempre.
com a sua responsabilidade. Existe algo da ordem da sua responsabilidade que te faz levantar da cama, mesmo sem querer, e ir para a sala de aula, ir cumprir o seu dever. Por quê? A sua responsabilidade não é com a norma, a sua responsabilidade não é com a empresa, a sua responsabilidade é com você mesmo, é com a sua construção profissional, é com a sua carreira, é com o seu futuro num bom lugar. Então, muda-se aqui a lógica de uma obediência burra, eu vou obedecer às normas apenas porque estão colocando, para a responsabilidade em obedecer às normas como a forma de corresponder à sua escolha pela sua história. Professor. Estão conseguindo entender aonde que a ética Sim. vai? Aham. Conceito? Sim, professor, eu quero dar uma opinião aqui, minha, né? Tipo, eu acho que para responder essas três questões, né, de quero, devo e posso, é que a gente deve olhar a nossa possibilidade não, o que, a nossa, como é que fala, posição, entende? Qual é a minha posição no momento, e o que eu consigo, entendeu? Tipo, quero, eu posso querer várias coisas, entendeu? Mas o posso eu não vou poder ter todas. E o devo, eu tenho que ter, como você falou, a responsabilidade, o que eu devo. Devo arrumar minha casa, arrumar minha cama, arrumar aqui tudo, fazer o curso, entendeu? Eu acho que é dependendo da posição em que eu estou para poder responder isso, entendeu? O Matheus falou que a posição dele é de volante. Meu Deus, cara. E é Se isso. mata Sim, toda hora futebol. e é exatamente isso. Dependendo da sua posição, o jogo é outro. A estratégia de jogo tem que ser outra. Saber se reconhecer o lugar que você está é isso. É saber como você vai jogar. Você é o volante? Você é o volante? Então você vai ter que jogar como volante. Se você for atacante, tem que jogar como atacante. Se for zagueiro, tem que jogar como zagueiro. Então, o dever está totalmente ligado à localização. Onde você está. Por exemplo, que eu falei, o seu dever nesse momento da vida, da existência, da aula, do relógio é ser aluno e o meu é ser professor. E o que é mais lindo é que eu não sou mais que você e você não é mais que eu. Nós estamos, e é nesse lugar que nós precisamos chegar. Independente do lugar que você está, se você é volante, se é zagueiro, se é centroavante, não importa o lugar que você está jogando o jogo. Se você está fazendo um bom jogo, se você está fazendo o seu jogo, você é igualmente importante. Não existe melhor ou pior entre os seres humanos. Existem posições diferentes, deveres diferentes, e aí eu quero ir para além. E desejos diferentes. Existe gente que quer coisas que você não quer, e tudo bem. O que não pode e o que é estranho é você se estranhar com o outro que tem um outro local de fala, um outro local de visão, um outro local de desejo, um outro local de possibilidades. Então, pensar nisso, quero, devo e posso, é entender que a ética ela centraliza na sua escolha. Olha, você está no momento de decidir. Quero, devo, posso? Se respondeu sim para todas, faz. Se não, Podemos se dizer, né, professor? Pode-se dizer que a vida é um jogo, é um campo de futebol. Olhamos nossa posição, olhamos o que devemos fazer e o que podemos ir além, né, para poder fazer. Podemos sim fazer um bom ou um mau jogo, né? A gente tem que olhar para frente também, né? Essa coisa, é como se fosse um campo de futebol, né? A gente só precisa olhar nossa posição no momento. sim. Mas diferente do jogo de futebol, que o gol, né, marca aí para você ganhar, a vida você não ganha nunca. Você está sempre jogando. E por isso que você tem que E vibrar. aprendendo. Por isso que você tem que vibrar cada drible que você der, cada passo que você der, porque é sobre isso. Nem sempre é sobre gol. A vida, a Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que é a seguinte: o que se leva dessa vida é a vida que se leva. Não é o final do jogo que importa, se a gente ganha ou perde, é que a gente está jogando. A vida não é o futuro, a vida é o agora, o que você está fazendo. Então, por isso que eu estou dizendo, reconhecer que é um jogo, a gente tem que estar jogando sempre, mas não espera ganhar ou perder. Lembra que o importante é continuar jogando. É claro, quando a gente, né, quando o Palmeiras ganha, a gente fica feliz. Eca, eca. Então, e aí essa noção de você de se perguntar
e responder para vocês aí o que é ética, o que é a ética, né? O que é a ética e entender que você vai consultar aquilo que te foi possibilitado, né? Tem uma frase que, eu salvo engano, é bíblica: a quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Por que você vai ser cobrado? Porque a sua consciência só vai requerer aquilo que foi posto a ela. A sua consciência ela não vai consultar nada além daquilo que foi posto a ela. A consciência ela vai ser consultada também a partir do que essa história de vida construiu, né? Então, por exemplo, um indiano poderia não matar uma vaca jamais porque ela é sagrada na cultura dele. Porém, na nossa cultura, uma vaca é matada constantemente para nossa alimentação. A gente até come a carne do animal. E para eles é sagrada. Ou seja, na hora de consultar o quero, devo e posso, brasileiro e indiano consulta de lugares diferentes. Como ele consulta, olha só, consulta o que está na formação dele e é diferente um do outro, ele vai agir diferente. Então, a gente sempre vai consultar o que nos foi dado. Você consulta aí o que você aprendeu de papai, mamãe, certo e errado, e o outro vai consultar de um outro lugar. Como o Taylor hoje comparou a criação dele com o Guilherme. O Guilherme se comporta diferente porque foi dado outra coisa para ele. E o Taylor foi dado uma outra coisa que não a que deu pro Guilherme. E tá tudo bem, porque os dois não vão entrar em atrito para provar pro outro que eles estão certos. Eles vão o quê? Conviver. Conviver. O que é conviver? Imagina essa próxima brigar por causa disso. E aí, então, cada um vai responder diferente. Então, após dado tudo isso, né, a gente parte aí para nossa questão, que vocês vão responder agora para mim essa questão. E eu vou mandar um link lá no grupo para vocês responderem a questão. A atividade é de hoje? Inclusive, né, leia a ideia de que quando vocês colocam que ela é construída por causa das leis e dos padrões, é a questão da moral. Porém, existe um outro ponto ainda avante, né, avançando da questão da moral, que além das leis e dos padrões, que é o costume, né? O costume que a sociedade tem. Muitas coisas são feitas pelo poder da tradição, né? Vai passando de geração em geração. Tipo, professor, talvez o costume de ficar agora, tipo, mais identificado da pandemia, né? Por causa das novas leis. Então, a sociedade construiu as leis, né? E fez a gente estar dentro de casa, que fez um costume pra gente, Sim. entendeu? Sim, exatamente. A lei, ela forja um comportamento, né? A ideia é, toda lei, ela tem que ser esquecida. Quando ela passa a ser praticada, ela deve ser esquecida, ela deve ser superada. Por exemplo, a lei de usar cinto de segurança. Teve uma época em que todas as blitz os policiais paravam para dar multas sempre olhando o cinto de segurança. Hoje não é a principal vigilância da lei. Hoje talvez a vigilância seja sobre bebida. Por quê? Criou-se a ideia que as pessoas já têm consciência, ou seja, já têm a moral, já foi introduzida na ética. O que seria a moral já foi introduzida na ética? A norma, ela já foi introduzida no comportamento, ao passo que não precisa mais ser vigiado, né? Vigiado e nem punido, porque é sendo vigiado e punido que a gente vai controlando o comportamento. Então, essa ideia então que vocês colocaram aí por causa que ela é construída por causa de leis e de padrões. Alguém colocou o seguinte: a sociedade, para mim, constrói, na verdade, o que ela acha ser certo, ou se está certo. Isso ou aquilo que está em jogo. E também é construída sobre regras que são impostas pela sociedade no geral. Então, olha a ideia aqui, né? A gente está o jeito que se coloca sobre ela ser tipo, construir, ela acha certo. Então, quando você fala assim, a sociedade acha certo, dá a entender que a sociedade ela também tem uma consciência. E isso é o que nós chamamos de consciência coletiva, consciência
do grupo, consciência da história. Então, quando você coloca ela acha certo, é exatamente. A sociedade ela não é uma pessoa, mas ela também elabora uma consciência, né? Se a gente individualiza. É como se fosse um grupo, né, professor? Colocando, tipo, regras e negócio. Sim, um grupo, a partir do momento que um grupo tem seus costumes, tem suas ideias, tem suas normas, ela vai criando também o grupo que a gente chama de consciência de grupo. Tipo, professor, aquele cara lá, o Hitler lá, que tava querendo deixar só as pessoas de pele clara, com os olhos mais claros e tal, ele criou o próprio grupo dele lá e foi formando a cabeça das pessoas. E a sociedade daquele lado dele tava formando uma regra. Só que tinha o outro lado dos negros também, que foi formando as regras e graças a Deus conseguiu, né? Porque senão a coisa seria feia. Na verdade, a Segunda Guerra Mundial, o Hitler ele perseguia, não, o nazismo em si é vender a ideia de que um ser humano é melhor que o outro, de que uma religião é melhor que a outra e de que existe apenas um caminho para viver, né? Essa ideia aí e que é o que eles falavam de raça pura. Então, o senhor tocou no ponto certinho. Quando essa consciência coletiva ela pode ser positiva, né? Pode ser sobre valores de igualdade, sobre fraternidade, solidariedade, mas também pode ser essa ideia de se achar mais que os outros e querer colocar que a sua forma de fazer e pensar a vida é melhor do que a do outro. Como eu já mostrei para vocês, já falei nessa aula, há aí um grande perigo. E ainda, alguém respondeu o seguinte: a sociedade constrói uma ética de respeito ao próximo, cada um tendo sua opinião e seu jeito de falar, sua cultura e etc. E tipo, ou deveria ser tipo, acho que esqueceu o acento, e tipo de futebol. É tipo futebol, cada um tem a sua posição, o seu jeito de jogar. Ainda deu um olhinho piscando aqui na resposta. É construída por causa de leis e padrões. E todos têm que cumprir o seu papel na sociedade, sempre respeitando, é claro, as pessoas e suas decisões. É a minha opinião, professor. Os dois, né? É construída e também constrói, alguém diz. Inicialmente a sociedade foi fundada com princípios pré-estabelecidos, mas ao longo do tempo, esses princípios inconscientemente foram se alterando para um padrão que constantemente é alterado. E hoje em dia, a sociedade consegue interferir diretamente em como uma pessoa vive, como a pessoa é construída. A sociedade tem pessoas que conseguem ser manipuladas facilmente, mas tem outras que conseguem fugir do padrão estabelecido e conseguem se destacar por ser diferente. Concluindo, a sociedade foi construída, mas até hoje é alterada e consegue construir personalidades diferentes ou iguais. Outra pessoa responde: a sociedade foi sendo construída a cada ação dos humanos e a cada histórico que as pessoas passam. Outra pessoa coloca: acho que ela pode ser construída e pode construir e ser construída, mas também colocou mais, mas, tá? Não é soma, é mas, é porém. Também mas também do mesmo jeito que eles constroem, eles pode destruir. Tá, deixa eu entender. Então, do mesmo jeito que constrói, também pode destruir. Sim, que a gente colocou, né? Tudo que é construído. Então, assim, dar conta de que as coisas são construídas também significa que elas podem ser editadas. E ainda bem que a gente edita, né? Imagina se até hoje a gente tivesse escravizando as pessoas por não se dar conta de que tem que mudar, né? Então, a mudança ela é possibilitada quando a gente reconhece que as coisas são construídas. Já que a sociedade é construída, então por que a gente não constrói uma sociedade melhor? Por que a gente não constrói uma ética melhor? Por que nós não construímos ideias melhores para nos relacionar? Já que elas podem ser construídas, elas podem ser revistas, editadas e modificadas. Então é aí. Aí alguém diz: acho que ela pode. Não, outra questão.
Os dois, na verdade, acho que dependente da situação, depende da visão. Por qual lado estamos vendo? É muito complicado responder essa pergunta, pois é preciso um pensamento mais além, uma visão mais ampla. Enfim, acho que a sociedade constrói, pois ela é um meio onde vivemos e convivemos com pessoas, diversas situações. Nela podemos aprender muitas coisas, podemos viver e presenciar momentos, ou seja, ela nos constrói, nos ensina e nos proporciona muitas coisas, momentos, e ao mesmo tempo ela é construída por nós, pois na minha concepção a sociedade é um lugar de convívio entre as pessoas. No meu pensamento, alguém colocou um pouco dos dois, sim. Então, gente, parabéns pelas respostas. Muito bem, vocês colocaram muitas coisas interessantes ao que é a proposta, né? Que vocês consigam pensar que sobre esses dois aspectos para entender o que vai ser a dinâmica que a gente vai trazer para a próxima aula da moral, né? Moral e ética. Então, hoje nós falamos bastante aí desse conceito de o que é a ética enquanto o conjunto das ideias que você vai consultar para responder se você quer, se você deve, se você pode, e também dar conta de identificar aí essa flexão, né? Nós construímos a sociedade, mas nós também somos construídos por ela. A gente poderia entrar aqui no embate filosófico de o ovo ou a galinha, né? A nossa razão, ela é uma razão construída ou, né, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A sociedade nasceu primeiro ou o indivíduo nasceu primeiro? E aí a gente vai entender que se eu tiro o indivíduo, as ideias, a moral continua a mesma. Se você deixa de viver segundo a moral da sua família, a sua família vai continuar vivendo e provavelmente os filhos de outros membros da sua família também vai continuar vivendo aqueles valores. Então, será que o indivíduo ele tem um papel realmente significante? Será que ele constrói alguma coisa de valores, de princípios, de moral? Né? Qual que é a nossa contribuição de construção de sociedade? Será que a gente constrói a sociedade quando? Ou ainda, a gente mantém ela como? Né? Como que a gente mantém as ideias vigentes dentro da nossa sociedade? Então, Tipo, professor, nós que nascemos aqui por último aqui e tal, a gente vai mesmo pelo embalo por um embalo, né, que a gente tá ganhando aí, que as pessoas vão ensinando pra nós, tipo, se todo mundo fosse um monge, todo mundo a cabeça raspada, careca, lógico que a gente ia estar também, entendeu? Então foi construído bem antes. Então pra mim a gente não teve papel não, a gente só foi seguindo, pegando o bonde, né, como se dizem muitas pessoas. pegamos o bonde andando e a gente está seguindo É, esse subimos. bonde, né? A gente pegou o bonde andando e está seguindo. Só que aí a aula de ética e o filósofo, o professor, ele vai te perguntar: estamos indo? Estamos no bonde. O bonde já estava andando. E você sabe para onde que esse bonde vai? Você está nele, você está embarcado nesse bonde, nesse comportamento da sociedade, mas você sabe responder para onde nós estamos indo com esse bonde? Aonde nós estamos chegando? Nossos valores realmente geram vida? Será que nossos valores de ética realmente geram vida? Será que realmente nós estamos no caminho certo enquanto sociedade? Será que a nossa forma de inventar a sociedade ela é justa? Né? Será que nós vivemos numa sociedade justa, igualitária e fraterna? É essa sociedade que nós queremos para os nossos filhos? Aliás, é essa sociedade que nós queremos para nós mesmos? Então é hora de perguntar se mesmo que a gente sabe que o bonde já estava andando, é possível a gente reconhecer uma reflexão, um pensamento. Por isso que a ética ela é voltada para a reflexão, enquanto a moral para a ação, para a prática. E aí vai ser o que nós vamos trabalhar bastante na aula que vem. Fazer esse paralelo entre ética e moral, né? Delimitar essa ideia de ética e moral e ainda vamos falar sobre, continuar falando aí da construção da sociedade. Como que a sociedade intervém na gente, como que ela marca a gente, como que ela nos dá os nomes que a gente vai usar, né, na sociedade. Algo que eu digo sempre pela
psicanálise é o seguinte: até o nome que você usa, que você assina, não foi você que escolheu. Alguém escolheu por você, né? Raríssimas pessoas, claro, tem pessoas que depois podem mudar de nome e escolher um outro nome, mas isso é raro. Geralmente a gente reproduz o nome que nos foi dado. Na verdade, a gente não escolhe nem a roupa que a gente vai usar no nosso velório, né, professor? Do jeito que você não escolheu o nome, você também não vai escolher a roupa do velório. A não ser, salvo que você avise os seus familiares e eles decidam te escutar. Porque também você pode Sim. pedir e não ser atendido, né? Pessoal, alguma dúvida sobre o que nós falamos, sobre a nossa aula, sobre essa questão? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Bom, Não. não. Vocês conseguiram entender essa proposta de aula? Demais. Como que foi? Ó, Bem, professor, Sim. a gente entendeu tudo. Queria dizer que vai ser uma honra aí estar acompanhando o senhor aí nessa jornada aí com nós também, né? Que o senhor vai estar com nós aí. Seria uma honra mesmo, um prazer imenso aí, sabe? Participar das aulas, comentar, sabe? Aprender a sociedade aí. Aprender a sociedade. Mano, tô gaguejando aqui, professor. Foi mal. Mas seria uma honra aí, professor, estar estudando com você aí. Muito obrigado aí pela aula de hoje. Que bom. Obrigado por escutarem, validarem e espero que a gente consiga aproveitar bastante um mês e pouco que a gente vai ficar junto e que a gente consiga ir construir valores, né? Porque nós vamos ainda falar na aula que vem sobre valores, mas é construir o valor a partir dessa troca de ideias, né? Como falei, o Paulo Freire diz, quem ensina também aprende, né? Então eu estou aqui aprendendo junto com vocês. Quando o Tiago colocou, quando a aula, Tiago? É o Gabriel Thiago. Quando a aula é boa, o tempo passa mais rápido, parece. Obrigado É verdade. pelo quesito aula boa, Gar. Foi boa. Também gostei muito. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima terça, né? Que dia é? Que dia que vai ser? Terça.